Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui na página da Sociedade, aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. E hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês na esteira desse processo de lançamento, leitura, né? Vocês agora estão vendo que está sendo anunciado, né, o lançamento, e vocês estão sendo convidados a participarem conosco do lançamento, adquirindo o livro A Nova Jerusalém de Chesterton. E é claro que isso nos dá a margem de falar de alguns temas que talvez nós não tenhamos falado muito até hoje aqui na Sociedade de Chesterton Brasil, especialmente sobre um aspecto de Chesterton. Comentando algo disso em episódios anteriores, mas talvez valha a pena recapitular esse tema que para mim é muito caro. E pelo visto também vai se tornando cada vez mais caro para Chesterton, que é o tema da encarnação do verbo. Nós começamos até numa breve citação, na última vez que nos falamos, sobre a questão de Chesterton dizer que em 1919 ele havia saído de casa para ir, mais ou menos para a época do Natal, para ir ao local onde o Natal surgiu. Então, ou seja, em outras palavras, a Terra Santa, a Palestina, Belém, propriamente naquela região chamada da Judéia, que é o berço, que é a cidade natal do rei Davi, e aí a gente tem toda uma narrativa, toda uma tradição relacionada à casa real de Israel e, sobretudo, à casa de Davi, que não é a casa originária da monarquia hebraica, né? Que começa com a figura de Saul, que não é da mesma tribo, que é um benjaminita. Davi ele é o judaíta, ele é o judeu, ele é da tribo de Judá, já Saul é da tribo de Benjamim, e assim por diante. Então nós temos essa tradição, a casa real de Davi, que recebeu de Deus a promessa de que permaneceria para sempre, né? É até curioso olhar isso. São José Maria Escrivá, por exemplo, nas suas reflexões acerca do Santo Rosário, fala como que ao contemplar a Sagrada Família, os mistérios, especialmente os mistérios gozosos, que envolvem aqueles eventos que se deram na casa de Nossa Senhora em Nazaré, a anunciação do anjo Gabriel, sobretudo, mas depois temos a visitação, depois temos... Mas o ponto de partida é esse, né? A casa em Nazaré e assim por diante, que é um local que vai gozar de uma grande devoção cristã ao longo de toda o nosso segundo milênio. Começa a desabrochar a Europa fora, essa Europa tão distante da Palestina, claro, não tão distante como nós aqui em Terra Brasílis. Nós aqui na Ilha de Brasil estamos bem mais distantes da Palestina do que eles, mas ainda assim distante, principalmente para aquele mundo medieval onde cada pequeno feudo era praticamente um país em si mesmo, onde muitas vezes as pessoas viviam a maior parte do tempo restritas a uma pequena região. Evidente que essa questão da imobilidade durante o período medieval precisa ser colocado sobre um grande matiz. Por quê? Nós temos 1000 anos de tempo em que essa realidade muda ao longo, né, desse período, especialmente porque nós temos um primeiro momento de grande confusão, de grande instabilidade, que vai passando gradualmente até chegar a uma maior estabilidade e surgirem possibilidades de ir até o Oriente, e não ir só até o Oriente, mas também a questão da mobilidade entre as próprias nações da cristandade. Quando eu falo em nações, eu estou usando um termo bem no sentido medieval, tá? Ou seja, os grupos linguísticos que envolviam os vários locais da Europa cristã, certo? Nós temos que pensar em nações como os germânicos, aqueles que falam alemão, aqueles que falam italiano, aqueles que falam francês, aqueles que falam espanhol, aqueles ou ainda o castelhano, aqueles que falam galaico-português. Então, isso são todos, vamos chamar assim, de nações, tá? Não confundir com o conceito de Estado-nação que surge a partir da contemporaneidade da Revolução Francesa, certo? Então, essas coisas são um pouco complicadas, alguns de nós não entendemos quase nada disso, mas basta dizer disso. Esse povo, essa Europa está distante, mas é evidente. Quando nós temos tão paulatinamente o evangelho pregado naquelas localidades, começa a surgir uma curiosidade natural, e um desejo por saber e conhecer, por dar cor, rosto, nomes, cheiros
àqueles locais que são relatados na Sagrada Escritura, principalmente por parte de uma cultura popular que vive da narrativa oral, certo? Que sempre tem uma mobilidade, da velha história de quem conta um conto aumenta um ponto, e ao fazer isso, muitas vezes certas cenas do Evangelho vão inspirando lendas piedosas que colocam, né, os personagens da Sagrada Escritura em situações anacrônicas, situações que seriam impossíveis do ponto de vista histórico, mas que ajudam a aproximar o senso do homem comum daquelas narrativas que muitas vezes não tinham. Hoje em dia a gente tem isso, graças a Deus. Isso é uma coisa boa. Os erros que partem disso, a interpretação equivocada, a leitura fundamentalista da Sagrada Escritura, não é graças à Sagrada Escritura. Então, ou seja, ter acesso à Sagrada Escritura é uma coisa boa. Sempre será algo bom. Então, nós temos isso. Qualquer pessoa hoje, quase que inescapavelmente, vai acabar com alguma edição, pelo menos dos 4 evangelhos, lhe ofertada, sem pagar nada por isso, por algum grupo, né, de divulgação da Sagrada Escritura. No nosso país, me parece que a maioria dos grupos que se empenham nisso são de origem evangélica ou protestante, mas também tem grupos católicos, muitas vezes nas paróquias tem à disposição por um preço muito barato, ou em algumas missões aí para locais mais pobres também se oferece a Sagrada Escritura de graça, tá? Então, seja qual grupo cristão que eu faça, geralmente nós temos grupos cristãos aí, né, distribuindo pelo menos o Novo Testamento, os evangelhos gratuitamente por aí, e nós podemos pegar, né, e lermos ali, sem menor dificuldade, o texto próprio da Sagrada Escritura, né, a um passo do original. Ou seja, o que eu chamo de um passo do original? Hoje, as nossas traduções da Sagrada Escritura são feitas diretamente do original. Houve um período onde, de maneira também com as suas vantagens em algum grau, certo? Mas houve um período que o que se fazia se tinha e tem-se ainda hoje a tradução oficial da Sagrada Escritura, né, que é a Nova Vulgata, esta em latim, feita esta diretamente dos originais gregos e hebraicos, e a partir dessa, então, se fazia as traduções da Sagrada Escritura, pelo menos para os católicos, certo? A partir dessa tradução oficial, se fazia uma outra tradução para as línguas vernáculas, para as línguas modernas, português, espanhol, francês, alemão, inglês e assim por diante. E, depois disso, se o tradutor tivesse alguma perplexidade, ele olhasse aquele latim ali e dissesse, cara, eu ainda não peguei bem o espírito, tá faltando algo para achar a palavra adequada para que o leitor, nesse idioma, entenda a força, o espírito, a ideia que está nessa palavra, nessa expressão. Aí, então, naturalmente, o tradutor iria ao texto hebraico ou ao texto grego. A partir de Pio XII se indicou que se fizesse diferente, se fizesse diretamente a tradução do grego e do hebraico para as línguas modernas, sem passar pela Vulgata, e aí o contrário acontece. Agora a Vulgata se torna, então, uma referência de tradução bem-sucedida, tradução oficial, esta da Igreja Católica, tradução oficial, a versão oficial da Sagrada Escritura para a Igreja Católica é essa do uso litúrgico, assim por diante. Então ela se torna uma referência para poder sugerir, dar ideias, luzes, orientações sobre que uso usar numa língua ocidental daquelas expressões que vêm sobretudo do hebraico, né, que é uma língua, ainda que o grego também tenha as suas perplexidades, principalmente o grego koiné, certo? Não é o grego moderno, o grego koiné, é ainda mais afastado do hebraico, né? Então nós temos essa facilidade hoje em dia. Então por isso que eu digo que nós estamos a um passo, quando nós pegamos uma tradução da Sagrada Escritura, a princípio nós estamos a um passo da língua original. Naquela época não, naquela época as pessoas ouviam os pregadores falarem dos relatos do Evangelho, utilizarem os exemplos do Evangelho em suas pregações, viam aquilo que poderia ser considerado por alguns um preâmbulo das histórias em quadrinhos, que é todos aqueles eventos narrados através da belíssima, da esplêndida arte dos vitrais, naqueles lindos monumentos que são as catedrais, sobretudo as catedrais góticas. Parece que nós temos um triunfo absoluto dessa arquitetura na Sainte-Chapelle, se eu não me engano, mais de 70% dela, ou 70% ao perto de ser de vidro, que é uma coisa incrível pensar conseguir ser feito em período, acho que é século XIII, e assim por diante. Então nós temos todas essas narrativas que alimentam a imaginação das pessoas, e fazem então que elas vão colocando esses personagens em suas situações próximas dela.
E aí nós vamos ver depois o próprio Renascimento, do século XIII, XIV, XV, né? Melhor, século XIV, XV e XVI. Eu me confundo porque na história da arte, em vez do pessoal falar, que nem fala dos séculos, para falar do Renascimento eles falam o 400, o 300, o 400 e o 500, né? Seria isso em italiano, geralmente o pessoal fala, né? O 400, o 300, 400, 500 e assim por diante. Só que isso é século XIV, século XV e século XVI. E aí nós vemos esses grandes artistas que nos deslumbram, como Caravaggio, por exemplo, todo o seu jogo de luz e sombra, mas colocando os personagens do Evangelho, Nosso Senhor, no ambiente absolutamente italiano, absolutamente anacrônico em relação ao que a arqueologia sabe, que é a arquitetura, que é a vestimenta, e assim por diante, dos personagens da Sagrada Escritura, certo? Mas isso era feito sem um grande escrúpulo, coisa que valha, esse desejo de um rigorismo, até chegarmos àquilo que nós vimos, por exemplo, no filme do Mel Gibson, onde A Paixão de Cristo, onde ele teve o cuidado de treinar os atores, inclusive, para falarem nas línguas originárias, né? Ou seja, colocar o centurião romano falando alguma coisa de latim e os personagens que são hebreus falarem algo do aramaico, que era a língua comum da época, em vista do grande domínio persa. Então, no reino dos persas, a língua comum, a língua franca era o aramaico. Isso permaneceu depois entre o povo de Israel, claro, sempre com a grande presença do grego, principalmente depois do domínio de Alexandre e assim por diante. Então, mas isso era uma preocupação que os artistas não tinham de forma alguma. Importava expressar aquilo que eles consideravam que era o sentimento daquele momento, daquele relato. Então, se a gente pegar, por exemplo, um quadro como a Vocação de São Mateus, não nos importa que São Mateus estejam com roupas de um italiano do começo da Idade Moderna, ou Nosso Senhor, ou os que estão ali no entorno. Nós sentimos a dramaticidade do que foi o momento em que aquele coletor de impostos, aquele publicano, que era um pária para a sociedade piedosa daquele tempo, ser chamado a se tornar discípulo de um rabino que, ainda que tivesse muitas polêmicas em torno dele, era também alguém com fama de santidade, assim por diante. Basta pensar na atitude de São Pedro, que não é um publicano, é simplesmente um homem que não é um homem sagrado, ou seja, não faz parte de nenhuma facção de doutores da lei, ou escribas, ou mesmo de um grupo sacerdotal, quando vê Cristo dar os sinais que deu da sua santidade, muito claro, compreensão de que Cristo é Deus é algo posterior na vida dos apóstolos, nesse primeiro encontro, fica patente a santidade de Cristo. São Pedro vai querer, inclusive, se afastar. Então, imagine o que é a dramaticidade para aquele homem, São Mateus, ao ser chamado, na circunstância que estava. Vai pensar assim, o que é um coletor de impostos naquela época, Rodrigo? É um pouco aquelas pessoas que, por exemplo, se envolvem sem grandes escrúpulos no mercado financeiro. Tá? E aqui eu não estou demonizando o mercado financeiro, nenhum dos empreendimentos e nem nada disso. Só que quando as pessoas se envolvem com dinheiro sem escrúpulos, o dinheiro tem as suas demandas e exige o seu culto e os seus sacrifícios. E geralmente o dinheiro, quando a pessoa começa a idolatrar o dinheiro, o sacrifício que ele pede é o sacrifício de si mesmo, o sacrifício da própria bondade, da própria personalidade, assim por diante. Assim como com os outros prazeres, com a luxúria, com a gula e tudo mais. Os prazeres nem tanto, a questão dos prazeres não é o problema é o vício, né? Mas tudo bem. Então, essa dramaticidade nos é entregue no quadro de Caravaggio, certo? Então, nós temos esse universo de coisas. Mas nos é chegado através de um mundo imagético que é anacrônico. Tá? Então, isso. Por que eu digo tudo isso? Porque também começa a aflorar cada vez mais essa devoção. E aí algumas pessoas, a Terra Santa, não, então você está falando do começo das peregrinações da Terra Santa, assim por diante. Olha, não somente. Eu tenho 2 exemplos para dar a vocês de o quanto isso era forte dentro do imaginário do mundo medieval. E nós temos 2 lugares. Nós temos Loreto, a Santa Casa de Loreto,
que é uma afirmação... Eu vou segurar Loreto agora, eu vou pegar uma outra coisa. Pegar Nossa Senhora de Walsingham, que é uma devoção ali que se dá, eu acho que na região de Norfolk, que é no leste da Inglaterra. Existe ali uma senhora, uma lady, uma nobre, que tem uma visão da Virgem Maria, nessa localidade de Walsingham, e a Nossa Senhora pede para que, segundo o modelo que ela vai ver, vai ser mostrado, ela faça como que uma réplica, né, da Santa Casa de Nazaré, tá? Aonde ela recebeu a anunciação. A Virgem Maria, nessa aparição, é bem específica. Ela quer que se reproduza aquele lugar onde ela teve a alegria da anunciação. Essa expressão da alegria da anunciação é bem importante. E que ali se venere, né, a Virgem Maria, e se dê culto a Deus, em vista disso, desses eventos que aconteceram nesse lugar sagrado. E depois nós temos, mas até aí algo sim, algo extraordinário, Virgem Maria aparecendo e assim por diante. Agora nós temos o milagre da Santa Casa de Loreto, que é algo aí sim que exige ainda mais da nossa fé, que é dizer realmente que os santos anjos pegaram materialmente a casa onde a Sagrada Família estava e a transportaram miraculosamente até Loreto. E aquelas pedras, aquele local, aquele teto, era o teto e as paredes que estiveram em torno e sob a cabeça da Sagrada Família. Eu não entro aqui em pormenores nenhum acerca da a certificação disso, não é sobre esses milagres que é a nossa conversa, né? Ou a pretensão de milagres, das aparições e assim por diante. Mas o quanto é forte este desejo de concretizar na imaginação, e quando eu falo em concretizar, é bem isso mesmo, gente, é ter algo diante dos olhos, é ter uma imagem. E a gente sabe, a gente até brinca, eu brinco pelo menos com meus amigos, que nós, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, às vezes temos mania de querer olhar as coisas, eu brinco, olhar as coisas com a mão, né? Então a gente olha as coisas assim, mas parece que uma experiência completa de cognição do que é algo que está diante de nós envolve a gente tocar, sentir a textura e assim por diante. E essa carência parece que existe também. Eu não digo só no mundo medieval, mas eu digo no mundo, em qualquer lugar do mundo. Pensem vocês em alguém que tem uma grande admiração, uma grande devoção, um grande carinho por algo ou por alguém. Essa pessoa nunca vai perder a oportunidade, né? Se disserem assim, você admira um grande goleiro, e disser para você que aquela ali são as luvas do goleiro, você, se for permitido, vai querer tocar naquelas luvas. Talvez, por muito medo, né? Bom, afinal é um grande ídolo. Se alguém oferecer, coloca aí as luvas, não seja demais, não sou digno, ou outro tipo. Certo? Mas você vai ter que querer dizer isso. Eu segurei as luvas do goleiro que eu admiro, ou segurei ali o microfone que usava o cantor que eu admiro, ou sei lá, ganhei uma camiseta do jogador que eu admiro lá, o grande ídolo do meu clube. Se ganha a camiseta usada do jogo, tem gente que não vai nem lavar a camiseta, vai deixar a camiseta assim do jeito que tá, e assim por diante. Ou seja, em algum grau, nós estamos tocando, quando nós falamos da Terra Santa, e assim falamos também da Nova Jerusalém, deste livro de Chesterton que fala da viagem dele à Terra Santa, justamente do peso e do valor que as relíquias têm na nossa cabeça. Das relíquias. Então, assim, que é algo que é um elemento muito católico. Por isso que eu coloco para vocês que a gente está se aproximando diante de uma visão de um Chesterton que se torna cada vez mais católico. Eu sei que existe um sem fim de irmãos e irmãs separadas, né, no protestantismo, das mais diversas correntes, mais ou menos atuais, que também vão à Terra Santa com grande enlevo, tem um grande desejo de estar lá. Alguns chegam a ter, eu tenho a impressão, a relação com a Terra de Israel mais ou menos como alguns católicos têm com a Santa Sé. Então o cara é católico, gostaria de uma identificação mais material, como assim. Isso também tem a ver com alguma orfandade de pátria. A gente às vezes não é educado para aprender a olhar para a nossa pátria com carinho, que não enlevo, com orgulho. Então também essa orfandade às vezes cria o desejo da pessoa criar um país ideal. Alguns católicos acham na Santa Sé o símbolo deste país ideal, do germe deste mundo ideal, da pátria celeste, assim por diante. Então aí o cara vai ter lá uma bandeira do Vaticano, assim por diante.
Tem a impressão que alguns irmãos separados também gostam de ter essa relação com Israel. Aí tem bandeira de Israel, aí tem uma bandeirinha de Israel, tem uma coisa meio ligado aos hebreus. E aí, então, vai com o grande levo à Terra Santa. Alguns deixam para um momento, né, onde eles fazem aquele rito de passagem deles, que pode sim ser um batismo válido, dependendo da congregação que é, né? Mas vai ter aquele momento também de, né, ou realmente ser batizado, ou simular um batismo ali no mesmo local onde o Senhor foi batizado, no Jordão, né? Simular o batismo, eu digo, gente, porque o batismo cristão não é apenas um ritual para simbolizar uma mudança de vida. Para os cristãos, desde o tempo apostólico, o batismo é um sacramento com eficácia. Ele muda algo em nós. Né? Ele não é só um símbolo de que agora nós queremos viver uma vida honesta diante de Deus. Mas tudo bem, isso à parte. Então a gente tem sim. Só que, assim, a impressão que se dá é que desde muito cedo, desde sempre, é muito mais tranquilo na Igreja Católica a veneração das coisas materiais, que são os vestígios, ou seja, as relíquias, aquilo que sobrou, aquilo que ficou do evento acontecido no tempo, do que alguns irmãos separados, porque a impressão que dá é que eles têm a ideia de que ao venerar uma relíquia, ao venerar o local sagrado, ao colocar ali rezar diante disso seria alguma forma de idolatria, de culto indevido, né? Mas não é o caso. Alguns podem fazer isso realmente não só com coisas sagradas, mas também com outras coisas também, tá? Mas, de toda forma, a ideia é diferente. Eu tenho a impressão que existe uma cultura mais bem estruturada nas tradições católicas. Isso aqui eu não estou fazendo nenhum juízo acerca das pessoas em específico. Necessariamente por ser um protestante vai ter menos claro isso, e por ser católico vai ter mais claro. Não, mas eu digo, a cultura celebrativa do catolicismo, ela abarca, e também poderia chamar isso do anglo-catolicismo na igreja anglicana, a dita High Church dos anglicanos também, que eles utilizam bastante elementos simbólicos, materiais palpáveis no seu culto, talvez com menos frequências que os católicos, mas ainda não aboliram isso, não jogaram... Mas parece que a maneira de celebrar dos católicos, ela envolve muito mais aquilo que nós poderíamos chamar de uma mentalidade, né, encarnacionista, tá? Fique claro, não falei reencarnacionista, encarnacionista, tá? Eu estou inventando essa expressão agora, nunca ouvi ela em ninguém, né, de autoridade. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós deveríamos, como cristãos que somos, e os que não são, saibam que os cristãos deveriam ser assim, viver até as últimas consequências o fato de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele necessariamente precisava deixar vestígios da sua passagem. Se esses vestígios chegaram até o dia de hoje, é outra história. Mas com certeza houveram as roupas que Cristo usou ao longo da vida. Elas não foram totalmente destruídas ou coisa que eu valha. Provavelmente haviam roupas que Cristo usava que permaneceram junto de Nossa Senhora. Talvez tenha dado logo depois que Cristo saiu de casa, coisa que eu valha. Mas de fato estava ali, o local onde eles moravam, uma Santa Casa, que a gente estava falando aqui, venerada em Walsingham, e, segundo a crença de muitos católicos, verdadeiramente a Santa Casa em Loreto. A questão do seu próprio sangue que caiu na terra, que embebeu a Santa Cruz, que cremos está presente nas relíquias confirmadas pela igreja, esse madeiro que foi embebido do sangue de Cristo. Então, esses vestígios da sua passagem são inevitáveis. Por quê? Porque se Cristo se encarnou, ele se encarnou verdadeiramente como homem, ele tocou as coisas como eu estou tocando agora. Se algum dia, sabe-se Deus lá por quê, alguém admirar alguma coisa que eu fiz e eu for alguém de significado para ela, realmente grande, ela vai ficar interessada nessa mesa porque sabe que eu dei aqui algumas aulas,
certo? O pessoal daqui do mundo absurdo, tá, gente? Mas só para dizer isso. Porque é inevitável. A gente é de carne e osso e toca coisas materiais. E essas coisas acabam se relacionando conosco. E o elemento da encarnação tem tudo a ver com isso. E não faz sentido algum, por um lado, idolatrar como se fosse algo divino, certos elementos. É claro que as relíquias verdadeiras da Santa Cruz recebem um culto de adoração, tá? Mas isso tem a ver com outras coisas que seriam mais complicado de explicar. Mas todas as outras relíquias que são veneradas estão relacionados, tá, ao amor, ao carinho, à veneração que se dá à coisa relacionada com eles, à pessoa relacionada com eles, melhor dizendo. Então, quer dizer, uma mãe que guarda os primeiros paninhos que envolveram seu filho pequeno, ou guarda, sei lá, alguma chupeta. Tem mãe que vai mais longe, guarda o umbigo que caiu do filho, sei lá. Mas isso está tudo relacionado ao quê? Ao amor que essa mãe tem a esse filho, certo? E a necessidade de materialidade do nosso amor, porque a gente é de carne e osso. Então, o ser humano, ele tem sempre uma carência relacionada a tocar com seus sentidos materiais aquilo que ama, e não simplesmente idealizar. E isso é tão verdadeiro que a maioria dos relacionamentos saudáveis estão, principalmente no campo do amor romântico, homem e mulher, eles estão fundados, certo? Numa experiência real e concreta da materialidade da pessoa. Ou seja, eu lidei com uma pessoa, por dizer que eu amo ela porque convivi com ela no pior e no melhor momento. Convivi com ela, cuidei dela quando ela estava bem, cheirosa, bonita, agradável, e quando ela estava voltando ali do local onde trabalhou o dia inteiro e já não estava mais com aquele aspecto tão bonito, não estava com aquele cheiro tão agradável, não estava naquele momento tão esplêndido. Mas eu decidi amar, cuidar da pessoa, tanto numa hora como na outra, na saúde e na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, certo? Então eu conheço a pessoa inteira em todos os seus momentos, E quanto é doentio, e a gente sabe, o amor que vai crescendo sem a pessoa tocar a realidade, a materialidade daquele que é objeto desse carinho, desse amor, tá? Inclusive, e a questão de estar na Terra Santa, de ter amor pelos lugares sagrados, de conhecer os lugares sagrados, de fazer oração nesses lugares, de afirmar que Deus verdadeiramente se encarnou e passou por esses lugares, tem tudo a ver com esse sentimento muito próprio do homem, aquele instinto natural que ele tem para concretizar em matéria o amor que possui pelas coisas, que é sempre algo transcendente, sempre algo que vai para além da materialidade, mas que envolve a materialidade. E eu não preciso me deter aqui em tentar lembrar vocês de quantas vezes, quando as coisas são feitas meramente em gabinetes, em vista de um mundo ideal, que nunca ninguém conseguiu colocar no papel, em prática, né? Só ficou no papel. Vocês sabem as grandes hecatombes que aconteceram ao longo do século XX e podem continuar perfeitamente acontecendo ao longo do século XXI. Mas eu vou ficando por aqui, quero falar um pouco mais sobre isso no próximo episódio. Então não deixem de continuar acompanhando. Vamos falando sobre a Nova Jerusalém, falando sobre o lançamento desse grande livro, dessa grande obra de G.K. Chesterton. Não deixe de nos seguir se não nos segue, compartilhe esse vídeo e não deixe de curtir também. Até a próxima.